Ao todo foram 40 mandados. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Oi, Davi, boa noite, obrigada. Tudo bem aí? Tudo jóia? E você? Tô aqui na luta, tá, Liriel? E a Liriel, como é que ela tá? Tá tudo bem? Essa Ligado no princesa? 220, não para não. Mas é muito bom. Sinal que ela tá com muita saúde. Graças a Deus. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Hoje, dia 29/5/2023, vamos iniciar nossa aula de número 8, fluxo de caixa. Já estamos indo aí para a reta final. Estamos praticamente concluindo fluxo de caixa, mais 2 aulas. A gente conclui fluxo de caixa e aí a gente já vai para o último módulo. Nós vamos falar um pouco sobre... Só um minuto, deixa eu concluir aqui. Vamos aguardar só um minutinho o pessoal entrar e a gente já vai dar início aqui. Bom, o próximo módulo nós vamos falar de capital de giro. Muito bom também. É aquela reserva que vocês têm para comprar aquele remédio, naquela necessidade, naquela dificuldade. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Tá me organizando aqui, minha cadeira tá muito ruim. Eu solicitei uma cadeira nova, pedi, né, pela internet. Site da Americanas, e minha cadeira não veio até hoje. Inclusive o pessoal colocou como entregue lá no aplicativo, mas felizmente não fui eu que recebi. Depois eles foram atrás e conseguiram recuperar a cadeira, mas não tinham condição mais de me enviar. Tiveram que fazer um novo pedido. Eu já havia guardado uns 18 dias, agora vai aguardar mais uns 15 dias para minha cadeira chegar. Então não é fácil não, hein? Enquanto isso eu vou sofrendo com essa outra cadeira aqui. Bom, pessoal, vamos então dar início à nossa aula. Débora, aí o Daniel já está chegando? Ele está tentando entrar aqui pelo computador. Ai, tá bom. Vai dar certo. Ele tá logado na conta Google aí no computador? Tá tentando aqui pelo link. Vai dar certo então. Bom, enquanto o Daniel vai tentando ali, nós já vamos dando início aqui. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fluxo de caixa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu enviei para vocês lá a planilha de fluxo de caixa lá no Excel, para vocês fazerem, né, lá um fluxo de vocês, fluxo mensal das suas despesas, né, e do salário que vocês ganham.
Vocês conseguiram abrir a planilha, conseguiram fazer alguns lançamentos, conseguiram já colocar alguma coisa ali em prática, ou vocês ainda estão meio perdidos, com alguma dúvida naquela planilha que eu mandei para vocês? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Agora deu certo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, pessoal, a gente vai reforçar um pouco mais, né, sobre esse conteúdo. Eu trouxe um artigo aqui para a gente estar estudando, para reforçar um pouco mais o conhecimento sobre fluxo de caixa. Bom, nós falamos bastante, né, sobre o que é o fluxo de caixa. Inclusive, vocês já fizeram até uma atividade relacionada a esse tema. Várias pessoas fizeram, alguns que ainda não fizeram essa atividade, eu gostaria de pedir, né, para vocês já fazerem essa atividade lá, que eu passei na sexta-feira, ficou disponível para vocês. Essa é de suma importância, né, que todas as atividades sejam feitas. Então nós temos aqui o movimento das entradas, recebimentos, venda à vista, venda a prazo, duplicados, etc. E saída, né, que são os pagamentos, compras à vista, compras através de duplicatas, despesas, etc. Então tudo que entra e tudo que sai dentro de uma empresa. Então entra através, né, de vendas e sai através ali de pagamentos, né, de fornecedores, aluguel, energia, água e etc. Então, tudo que entra e que sai registra-se no fluxo de caixa. Então, até aqui, creio eu que vocês não têm dúvida. Aqui nós temos, né, é possível adquirir uma visão bastante precisa sobre a situação financeira da empresa, ou seja, essa é uma excelente ferramenta para avaliar a disponibilidade e a liquidez da empresa, garantindo antecipação de decisões importantes. Nós falamos dessas decisões lá na primeira aula, então só para a gente lembrar, né? Por exemplo, antecipações de decisões importantes. Nós vimos lá no início, no fluxo de caixa, que por exemplo, tinha um boleto para pagar. E esse boleto ia entrar lá no quinto dia, mas no quarto dia tinha lá, né, pagamentos dos sócios. E só um minuto, pessoal, deixa eu só confirmar aqui. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Então, essa antecipação, por exemplo, lá nós tínhamos no quinto dia, né, pagamentos de boletos, e no quarto dia nós tínhamos lá um pagamento para o sócio, que é o dividendo, os dividendos. Então, se eu pago os dividendos no quarto dia, falta dinheiro para pagar os boletos no quinto dia. Então, o que eu tenho que fazer? Antecipar antecipar as minhas decisões. Como fazer? Por exemplo, o dividendo eu posso pagar no sétimo dia, no oitavo dia, no décimo dia, que não vai fazer diferença, porque o dividendo é a sobra que vai para os sócios. Então, o sócio da empresa ele pode esperar. O fornecedor não pode esperar. Então, o fornecedor eu tenho que pagar em dias. Então, aqui nós temos uma antecipação de decisão importante. Outra antecipação de decisão importante. Digamos que no quinto dia útil eu tenho que pagar os meus colaboradores. Mas, ao fazer uma análise do meu fluxo de caixa, eu identifiquei que eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar os meus colaboradores no quinto dia útil. Então eu tenho que fazer o quê? Tomar algumas decisões importantes antecipadamente para que eu possa conseguir o recurso ou o dinheiro, né, para poder pagar os meus colaboradores no quinto dia útil. Então eu posso recorrer a um banco, eu posso fazer uma promoção, eu posso
conversar com os vendedores para tentar ligar para os clientes, para tentar fechar vendas. Então são várias opções aqui que a gente pode estar colocando em prática antecipadamente para evitar um problema lá na frente. Então, antecipação de decisões importantes, certo? Então esse é um dos pontos aqui que a gente vai focar. Outro ponto, né, o planejamento de investimentos. Ah, eu quero trocar o carro da empresa. Esse carro tá velho, dando muito problema, tá quebrando muito. Eu preciso trocar esse carro. Então, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma análise, né, no meu fluxo de caixa para saber se eu tenho condição de fazer um novo investimento. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque os novos investimentos, eles podem ser muito bons, porém também eles podem nos trazer consequências catastróficas. Pode nos trazer consequências terríveis. Vou citar o exemplo de um comerciante. O comerciante estava vendendo muito bem, então ele estava tendo ali um lucro líquido de mais ou menos uns 25 mil, 30 reais por mês, de 25 mil a 30 mil, né, reais por mês. Então, com esse valor, ele conseguiria fazer grandes investimentos, né, ou seja, comprar um novo mercado, construir um prédio para adaptação de um novo mercado, crescer o estabelecimento. Só que aí o que que acontece? Esse comerciante, ele deu um passo muito grande. Ele poderia ter ido um pouco mais devagar. Porque que ele fez? Um grande financiamento em um banco, comprou um terreno e começou a construir um grande sobrado, né? Ele construiu um sobrado de 3 andares. Só que aconteceu ao longo desse período que as vendas dele foi caindo. Então ele pagava lá uma parcela mensal de quase 20 mil reais por mês, né, ali só para os bancos, daquele investimento que ele fez. Então quase 20 mil de parcela. Como as vendas do mercado foi caindo, porque montaram outros mercados grandes na cidade e a concorrência dos mercados maiores acaba sendo muito desleal para os mercados menores. Então, poucos conseguem sobreviver. Pouquíssimos vão sobreviver. E nesse momento em que a crise se instala, e aí o comerciante que vendia muito bem, agora começa a vender muito pouco, não consegue pagar aquelas parcelas altas, né? Parcelas essas que seriam aí de 30 anos, né? 25 anos, 30 anos. Aí o que que o cara tem que fazer? O que que ele teve que fazer? Ele teve que vender o comércio lá, o prédio que ele estava construindo, porque não conseguiu segurar, né? Então ele teve que vender para pagar as contas. Aí ele teve que vender o caminhão da empresa e teve que vender um outro mercado que tinha. Ou seja, ele desfez praticamente de 70% do que ele tinha só para pagar as contas, né? E sobrou com um mercado e agora tem que começar do zero de novo. Ou seja, tudo que ele construiu ao longo dos seus quase 30 anos de vida, ele perdeu tudo, né? E agora tem que começar com muito pouco novamente, né? Com o mercado lá pequeno e tem que ainda lutar muito para conseguir sobreviver. Então, um cara que tinha ali um capital, né? Ele amanheceu com um capital de 8 milhões, né? Mais ou menos, e anoiteceu com um capital de quase 1,5 milhão. Então, assim, praticamente ele perdeu ali ao longo do dia 6,5 milhões, que foi pro ralo, foi tudo embora. Então, assim, por que que isso aconteceu? Ele não fez, né, um planejamento de investimento à altura, talvez com uma projeção boa, à altura do que ele poderia estar ali honrando. Então, ele não esperava que outras pessoas abrissem mercado na cidade, que viessem, né, concorrentes tão fortes para combater ali o seu comércio. E aí, onde ele não conseguiu. E hoje ele está, né, tá com um mercado ainda que vale lá mais ou menos 1,6 milhão, mais ou menos. Então, assim, ele ainda está
ainda está de pé, né? Tem tudo para crescer novamente, mas ele perdeu quase 6 milhões e meio. Então, assim, não é fácil, gente. A gente precisa fazer uma análise de mercado quando a gente vai fazer investimentos. A gente precisa saber se e se eu puxar isso aí, eu vou até puxar um gancho aqui para a nossa vida pessoal, né? Tem pessoas que ganham um salário de R$ 2.500. Então ele ganha um salário de R$ 2.500 e aí ele ganha um vale alimentação no valor de R$ 800 e ele ganha de hora extra, né, mais ou menos uns R$ 1.000 ali. Então ele tem um salário bacana, né? Mas só que ele, muitas vezes, ele não pode esquecer que hora extra não é salário. Ele não pode esquecer que o vale alimentação dele não é salário. Então o salário dele é R$ 2.500. Então ele não pode fazer um compromisso confiado nas horas extras. Ele não pode fazer um compromisso confiado num benefício que é o vale alimentação, né? Se em um momento ou outro isso for tirado, aí ele não vai conseguir honrar os seus compromissos. Vai que ele faz uma conta, compromete ali R$ 2.500 de salário acreditando nos R$ 1.000 de hora extra que ele tem. Então ele tem R$ 1.000 de hora extra, comprometeu 2.500 do salário, está sobrando uns 1.000 de hora extra. Aí ele perde as horas extras, a empresa vai lá e corta as horas extras, ele não vai ter mais. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a passar por dificuldade, porque todo o salário dele já está comprometido. E tem pessoas que comprometem o seu salário por 10 meses, por 20 meses, 15 meses. Pode falar, Daniel. A luz aqui está oscilando demais. Pode ser que ela acabe a qualquer momento. Se a Débora sair, porque acabou a luz. Fica tranquilo, Daniel. Se caso cair aí, eu sei que é porque acabou a energia. Ainda mais essa energia cara sua aí, Deus me livre, hein? Eu, hein, tô fora. R$ 400. E ainda fica caindo toda hora, hein? Vai ter que colocar energia solar, vai ficar mais barato. E pior que nem nublado não tá. Misericórdia. Ai, na minha região aqui, graças a Deus, só quando venta muito. Quando venta muito aí é um problema sério. A gente ainda tem, na região onde eu moro, tem muito poste de madeira, aqueles postes antigos. E aí quando venta muito, um daquele cai. E aí a gente fica sem energia, né? O tempo aqui até eles trocarem. Mas eles não fazem o serviço de prevenção, né? Eles só fazem serviço de reparo. Infelizmente, essas empresas querem ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Eles não estão muito preocupados com a população. Mas tudo bem, vamos superando isso aí. E voltando aqui então para o planejamento de investimento, é muito importante a gente fazer um planejamento, né, para a gente fazer investimentos, mas um planejamento que cabe dentro do nosso orçamento, para que a gente não venha ficar aí, passar, né, por grandes dificuldades, né, para que nós possamos conseguir honrar os nossos compromissos. Eu sei que às vezes a gente passa por alguns momentos, outra questão importante. Às vezes a pessoa compromete grande parte ali do salário dele, e aí de repente vem um problema de saúde que ele não esperava, e ele precisa gastar ali 700, 800 reais com medicamentos. E aí ele foge as coisas ali do controle, não consegue pagar as contas, e aí fica numa dificuldade muito grande. Então, quando a gente fala de planejamento de investimento, a gente está falando exatamente em tentar organizar a vida financeira para a gente ter, né, alguns recursos a mais fora do nosso salário ali, para a gente poder conseguir tocar a nossa vida sem passar por muita dificuldade. No próximo módulo, nós estamos hoje na aula de número 8, faltam 2 aulas e a gente já conclui fluxo de caixa. Aí a gente vai falar sobre capital de giro. Quando a gente fala de planejamento de investimentos, a gente fala também de capital de giro. E aí entra o tal desse capital de giro que vocês vão aprender muito sobre ele, né? Esse capital de giro é um dinheiro que você tem para suprir algumas necessidades básicas em momentos de urgência. Então, toda empresa
que preza-se pelo seu nome e que não quer, né, pagar taxas de juros altas, que não quer pagar multas, elas têm um capital de giro, exatamente para assumir ali os riscos, né, de algum negócio ali e pagar as contas em dias. Então todos nós deveríamos ter um capital de giro. Deveríamos ter, sabe, hoje eu falo capital de giro, mas meus pais me ensinaram na época em que eu era criança, adolescente, jovem, eu lembro dos meus pais falando: meu filho, você precisa trabalhar e guardar uma reservinha. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí falava assim: você precisa guardar uma reservinha, porque quando vier a dificuldade, vier o dia difícil, você tem uma reservinha lá guardada para você comprar um remédio, para você fazer um exame, né? Você tem uma reservinha lá para arrumar o carro quando ele quebra. Você tem uma reservinha lá para suprir uma necessidade. Às vezes você precisa fazer uma viagem. Então você tem aquela reservinha guardada. Então hoje eu entendo, né, muito bem que essa reservinha é o quê? O meu capital de giro, que é o dinheiro que eu tenho ali para suprir uma necessidade extrema, mas que eu não movimento ele, né, a não ser por uma necessidade extrema. Então é um dinheiro reserva que fica guardado. Isso é muito importante para nós, né, porque às vezes eu vejo tantas pessoas sofrendo, assim, pessoas que ganham muito bem. Eu conheço muita gente que ganha muito bem, mas não guarda uma reserva. Então ele ganha muito bem e gasta muito bem, né? Gasta assim muito bem porque gasta muito mesmo, né? Não que ele seja organizado para gastar, porque o nosso maior problema não é ganhar, o nosso maior problema é gastar. Porque se você não souber gastar, você pode ganhar 30 mil que não dá. Não dá, as despesas aumentam. Às vezes você ganhava R$ 1.000, você passava com R$ 1.000. Aí você começa a ganhar 2, você passa com 2 e não sobra nada. Você passa a ganhar 3, você vai também gastar os 3 e não vai sobrar nada. Eu já conheci pessoas que ganhavam R$ 30.000 e estavam endividado no banco e muitas vezes tinha que pegar empréstimo para suprir algumas necessidades ali do cotidiano, porque os R$ 30.000 por mês não dava. Então não é questão de ganhar, é questão de gastar. Se não souber gastar, não adianta ganhar muito. E se você aprende a gastar, a gente fala de planejamento de investimento, ainda estamos falando desse tema, que é aprender a gastar, gastar de forma correta, ou seja, fazer os investimentos de forma correta. E o fluxo de caixa ele nos permite fazer isso, né? Fazer essa análise para saber até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente pode investir, qual é o valor que eu posso comprometer da minha renda mensal. Por exemplo, vocês sabem mais ou menos um valor que vocês podem comprometer da renda mensal de vocês? Assim, uma média. Vocês sabem, assim, tipo 60%, 50%, 80%? Quanto vocês comprometem do salário de vocês por mês? Para pagar uma parcela do cartão, para pagar um conserto, para fazer fazer um compromisso, digamos assim. Não vou falar dívida, vou falar de compromisso. Porque vocês sabem que dívida é diferente de compromisso, né? Vocês sabem que dívida é diferente de compromisso? Vocês sabem diferenciar esse negócio aí? Tá. Compromisso é quando você compra algo de alguém e você se compromete a pagar numa data X. Por exemplo, eu compro do Daniel um carro para eu pagar no dia 30. Beleza, dia 30/6. Então, mas o Daniel faz um negócio e dia 30/6 eu tenho um compromisso de pagar para o Daniel o valor do carro. Se chegar no dia 30 e eu não pagar o carro, aí esse compromisso torna-se em dívida. Agora eu não tenho mais um compromisso, eu tenho uma dívida. E agora o negócio fica feio, porque agora é dívida, agora não é mais um compromisso.
Até o dia 30 era compromisso. Depois do dia 30 é uma dívida. Aí eu estou devendo para o Daniel. Anteriormente eu tinha um compromisso com ele, mas depois que passa a data já é uma dívida. E aí o que acontece? Muita gente compromete 70% do salário. Isso é algo que não pode acontecer. Nós não podemos comprometer 70% do nosso salário com dívidas. Não podemos, porque aí o que acontece? Vem a água, vem a energia, vem aqueles imprevistos e no final das contas vai sobrar muito pouco para você comer. Ou às vezes não vai sobrar quase nada. E se precisar, por exemplo, de comprar um medicamento, de consertar um carro, não vai conseguir. Então nós não podemos comprometer. Tanto é que quando você vai fazer um financiamento no banco, eles pedem os dados de vocês. Quantas pessoas são na casa? Qual o valor do salário? Aí eles fazem uma somatória para saber até onde você pode comprometer o seu salário. E dependendo da quantidade de pessoas e o salário que você ganha, não faz financiamento para você. Porque ele sabe, o banco sabe que você não vai conseguir pagar. Aí você fala assim, mas quem é o banco para saber que eu vou pagar ou não vou pagar? Aí está escrito lá nas estrelas que você não vai conseguir pagar. Porque se você tem, né, X de salário e você está comprometendo 80% do seu salário com o financiamento e as suas despesas básicas, vai sobrar 20%. O carro não vai sair da garagem. Ele não vai poder andar, porque você não vai conseguir abastecer esse carro. Não vai conseguir pagar o imposto. Não vai conseguir trocar pneu. Não dá conta. Então, o banco já entende que você não consegue pagar aquela dívida. Porque se você tirar da dívida para o carro, você não paga a dívida. E se você não tirar da dívida para o carro também não anda. E aí não consegue. Por isso que muita gente vai ao banco para financiar um carro e não consegue. Né? O banco fala, não, deu negado, né? Você não tem crédito suficiente para poder financiar o carro e tal. Mas é porque ele está analisando a sua vida financeira e está vendo que você não vai conseguir. Bom seria se nós fizéssemos isso, né? Se nós tivéssemos esse entendimento, se nós tivéssemos essa consciência. Porque tem pessoas que fazem manobras, né? Eles dizem que tem casas, dizem que trabalha também como autônomo, e aí conseguem os contra-cheques, conseguem os documentos e leva lá para o banco. E aí o banco financia o carro para ele, e dali 3 meses ele já não dá conta mais de pagar o carro. Eu conheço pessoas que perderam, pagou 17 mil reais, depois entregou o carro para o banco, ainda ficou devendo e sem o carro, com uma dívida lá ainda no banco. Então, assim, é muito ruim, pejorativo. Se a pessoa analisasse a vida dela financeira, fizesse um planejamento de investimento mais organizado, isso não aconteceria. Nós estamos vendo falar por aí que o carro vai dar uma baixada, né? Só parece que assim, até uma coisa até engraçada, porque falam-se de um desconto de 8% em carros de até 120 mil reais. Quem que tem hoje 100 mil reais para comprar um carro? Quem tem 120 mil reais para comprar um carro? Aí você fala assim, nossa, os pobres serão beneficiados com o desconto que o governo vai dar de 8% para comprar carro. Que pobre que vai ser beneficiado com isso? Qual é o pobre que tem 100 mil reais hoje para comprar um carro? Né? Então, assim, é algo que parece que é até piada, né? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Mas, assim, olhando para essa parte de investimentos, planejamento de investimentos, a gente precisa analisar como que a gente vai fazer esses pagamentos. Então, é interessante isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? Alguém aqui tem 100 mil para comprar um carro? Eu não tenho, não. Não, a vistinha assim, do jeito que eles estão planejando, não. Eu não tenho, não. Se eu vender o meu carro hoje, né, eu vou pegar aí uns 35 mil no meu carro, né, ainda para 100 mil, ainda falta 65 mil reais. Luzia, se eu vender a casa de morada, aí dá certo.
vender a casa de morada. Aí vai morar dentro do carro, né? Vai comprar o carro lá de 100 mil e vai morar dentro dele. Parece até piada, né? Mas tudo bem. Talvez alguns pobres vão se beneficiar com isso. Não sei quais não, mas vamos ver, né? Até onde isso vai. O que acontece? Quando a gente fala, né, dessa questão de carros, os carros subiram em torno de 60% ao longo aí dos últimos 2 anos, 3 anos, enfim, pandemia, os preços subiram das peças, semicondutores, o aço subiu, o ferro subiu, então tudo foi subindo, isso foi somando no valor do carro. Aí o ferro baixou, o aço baixou, os semicondutores baixaram, mas os carros não baixaram. E os carros aumentaram em torno de 60% no valor do preço final. Ele aumentou 60%. Aí se vem, por exemplo, qualquer governo, sei lá, dá um desconto de 10%, aumentou 60%, deu um desconto por 10%, ainda tem 50% em cima do negócio. Não vai rolar. Hoje, para um pobre comprar um carro, ele tinha que estar aí em média, né, uns 35 a 40 mil reais. Aí nós dávamos conta de comprar um carro. Eu posso dizer para vocês que se tivesse um carro lá de 50 mil reais, um carro popular, né, eu conseguiria comprar esse carro. Mas aí eu vou lá para comprar um carro hoje, não tem. Aí se eu pego 10%, nenhum carro vai chegar a esse valor com 10% ou com 8% de desconto. Nós não conseguiremos, infelizmente não vai dar. Bom, vamos aqui, né, para o próximo tópico aqui. Organização de promoções. Então, olhando para o meu fluxo de caixa também, eu consigo projetar as promoções. Nós falamos também sobre essas promoções lá no início, né? Então, falamos bastante sobre elas. Excelentes negociações com fornecedores. Esse aqui, ó, ao meu entendimento, é um dos pontos fundamentais, né? Negociações com fornecedores. Quando você tem dinheiro, né? Digamos que você quer fazer uma reforma na sua casa. Você tem o dinheiro para comprar o material para fazer a reforma na sua casa. Você vai fazer uma pesquisa de mercado, fazer alguns orçamentos, e aí você vai encontrar o preço mais barato e você vai comprar a mercadoria para fazer a reforma na sua casa. Isso se você tem o dinheiro, não é verdade? Mas e se você não tem o dinheiro e você quer fazer uma reforma na sua casa? Como que você vai fazer? Você vai naquela empresa que vai te oferecer um crediário. Aí você vai fazer uma análise qual a empresa que vai te fazer o crediário e vai fazer mais barato no crediário. Mas a diferença entre o crediário, né, parcelado em 10, 20 vezes, 15 vezes, e o pagamento à vista, você vai estar pagando em torno aí de uns 12, 13% a mais sobre o valor total do material, certo? Porque você vai pagar, além de você não ter o desconto que você teria à vista, você vai pagar taxas de juros sobre o valor do material que você está comprando. E isso pode ficar muito caro para você. Então, se você analisar a situação, você vai ver que isso não é viável. Agora, quando você tem o dinheiro, você tem o poder da compra. Aí sim, você vai comprar onde você quiser. Onde fizer mais barato, é lógico. Eu mesmo faço dessa forma. Eu só compro onde me fazem mais barato. Então eu faço alguns orçamentos. Eu já tenho uma pessoa numa determinada casa de material de construção que me atende. Então eu já falo para ela, eu tenho tantos orçamentos e o preço melhor que eu tive é preço X. Então vê o que você pode fazer. Então ela já vai lá, faz as contas, consegue tirar lá mais uns 30, 40 reais. Aí eu vou e compro dela. Então assim, para mim, é excelente. Então a gente precisa, quando você tem condição, quando você tem o fluxo de caixa, você tem um dinheiro no caixa disponível, você consegue excelentes negociações com fornecedores. Então a gente precisa
ter essa flexibilidade nas negociações. Se você não tem isso, você sofre na mão, né, de algumas empresas que acaba te cobrando mais caro, que acaba te cobrando juros. E aí no final, né, às vezes no final de um ano, você pagou lá, sei lá, 3 mil, 4 mil a mais, né, em material de construção, supermercado, farmácia e etc. Então, parte da sua renda, ao invés de estar com você para você investir em você e na sua família, ela está ficando no comércio. Está ficando no supermercado, está ficando na farmácia, está ficando na casa de material de construção, né? Enfim, além dos juros altíssimos que você paga, você está pagando juros para muita gente. Então é importante a gente sempre ter o capital de giro. Esse capital ele é o nosso socorro bem presente nas horas das nossas angústias. Né? Um provérbio que diz isso, né? Um salmo, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Então, o capital de giro também é um socorro, né, bem presente na hora das dificuldades. Outras medidas que evitam a dificuldade financeira, né? Então é através do fluxo de caixa que nós tomamos algumas atitudes ou nós tomamos algumas decisões que vai nos aliviar de algumas dificuldades financeiras. Gente, é muito difícil quando você precisa fazer um tratamento e você não tem dinheiro para pagar nem o exame. Sabemos que a fila do SUS é bem demorada. Não sei aí na cidade de vocês, mas na cidade onde eu moro, às vezes você precisa esperar 2 meses para conseguir um exame. Quando você está de boa, digamos que é um exame de prevenção, tranquilo, sem problema. Mas e quando você está passando mal, você está sofrendo, você está quase morrendo e você tem que esperar mais 1 mês ou 2 para fazer o exame? Então é muito difícil, não é fácil. Às vezes, se você tiver ali algumas economias, você pode ir lá e pagar para fazer o exame. Tem exame que talvez vai te custar aí uns R$ 200, R$ 300, e você está sofrendo e esperando na fila do SUS, porque naquele momento você não tem condição de pagar aquele exame. Então é importante, né, a gente pensar nessas coisas. Né? É importante a gente analisar e pensar nessas situações. Na empresa não é diferente. Imagina que um fornecedor está querendo me vender uma mercadoria lá a 50% do valor que ele costuma vender. Porque ele está com estoque grande daquela mercadoria, ele precisa tirar ela de estoque. Digamos que essa mercadoria está faltando ali 6 meses para vencer e ele tem que colocar essa mercadoria para ir embora. Então ele vai me ofertar essa mercadoria com 50% de desconto. E se eu não tiver esse dinheiro para comprar, eu vou perder a grande oportunidade que eu poderia ter em comprar aquela mercadoria. De repente é uma mercadoria que eu vendo muito no meu comércio, né? Eu poderia vender aquela mercadoria pelo mesmo preço e ganhar, né, além dos 50% que o fornecedor está me dando mais barato, né, os outros 40% de lucro que eu ganharia em cima. Então eu ganharia 90% de lucro em cima daquela mercadoria. Vai que é um valor lá de 30, 40 mil reais. Então, assim, é relevante. Então, se eu tenho o meu capital de giro, se eu tenho dinheiro no caixa, eu consigo fazer isso. Aqui nós temos um exemplo de fluxo de caixa. É um outro exemplo, né, além dos que eu mostrei para vocês. Como eu disse a vocês, há várias planilhas diferentes, né, de fluxo de caixa, leva aos mesmos resultados, né, a gente vai ter os mesmos resultados ali no final, mas existem, né, algumas formas diferentes, né, algumas planilhas diferentes, alguns programas diferentes. Então não é padronizado. A planilha lá da empresa tal tem que ser padronizado com a empresa. Não existe essa padronização nas planilhas. Pode ser que se você vai para a empresa X e a empresa Y tenha o mesmo sistema, porque o sistema pode ser vendido, né, para todas as empresas. Se tem o mesmo sistema, aí sim
você pode conseguir ali às vezes as planilhas semelhantes. Mas se o sistema for diferente, com certeza as planilhas pode ter ali algumas diferenças no layout da planilha, mas os resultados serão os mesmos. Então nós temos aqui, né, a segunda-feira, total de entradas, vendas no cartão de créditos e venda nos boletos. Então nós temos na segunda-feira aqui entradas, aqui no caso já mostra o valor total na parte superior, né, e aqui mostra os valores, né, que entraram, no caso 10 mil no cartão de crédito e 5 mil no boleto. Então o total de entrada aqui foi de 15 mil. Aqui nós temos 2 mil no segundo dia, né, na terça, 2 mil no cartão de crédito, 5 mil no boleto. Total de entrada de 7 mil. Na quarta, dia 3, nós temos aqui entrada, cartão de crédito 5 mil, boletos, né, R$500, então deu 5.500. E aí nós temos as saídas, que fica logo abaixo aqui. Então nós temos o total de entrada e logo abaixo o total de saída. Então nós temos aqui o total de saída de 12.500 na segunda, no primeiro dia. Do que foi esse valor? 8 mil de fornecedores, salários e férias 3.500, outras despesas R$1.000. E aí no final nós temos aqui, né, saldo operacional 2.500, saldo inicial 1.500, saldo final R$4.000. Na terça-feira, né, nós já falamos aqui da entrada, total de saídas 4.500, 1.500 de fornecedores, R$3.000 de outras despesas, e aí nós temos o saldo operacional de 2.500, saldo inicial que era do valor anterior de 4.000, como está aqui embaixo, né? Então nós temos aqui um valor de 6.500. No terceiro dia nós tivemos total de saída de 13.500, no caso o total de entrada foi 5.500. Essa saída, no caso, nós temos 3 mil de fornecedores, nós temos 9 mil de férias e rescisão, 1.500 de outras despesas, né? O total aí já aparece negativo, né? Menos R$8.000. Ou seja, nós tínhamos alguns proventos, nós tínhamos algumas entradas, mas não foi o suficiente para poder bancar todas essas despesas. E o saldo final ficou com um débito aqui de R$1.500. Então o caixa fechou aqui na quarta-feira de forma negativa. Então essa é um fluxo de caixa um pouco diferente daquele que a gente fez análise, né, daquele que a gente preencheu. Pode ter outros modelos e vão ter, vocês encontrarão vários modelos diferentes. Porém, uma coisa muito importante, né? Total de entradas, total de saídas e o saldo final. Então, essas três partes aqui serão sempre igual, né? A gente sempre terá o resultado total das entradas, o total das saídas e o saldo final, né? Saldo que a gente sempre tem que estar avaliando. Então, o fluxo é um pouco diferente, o layout, porém os dados acompanham, sempre serão os mesmos. Aí nós temos aqui o fluxo de caixa, né? Serve para basicamente mostrar a realidade da situação financeira da empresa, refletindo as ações da gestão financeira. Quando bem aproveitado, pode garantir o sucesso da empresa, aumentando o lucro, rentabilizando o dinheiro, garantindo a liquidez e até mesmo reduzindo custos. Para entender melhor o fluxo de caixa, nós temos alguns tipos de modelos disponíveis. E aí nós temos alguns modelos de fluxo de caixa. Nós temos fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto, fluxo de caixa projetado, fluxo de caixa livre. E aí nós vamos falar, né, desses tipos aqui de fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional. Esse é gerado pelas receitas e despesas de uma empresa em um período específico.
ele mostra resultados obtidos na empresa e a variação do capital de giro. No entanto, ele não contabiliza os investimentos ou a necessidade de capital. Então, quando a gente fala desse fluxo de caixa operacional, a gente está falando o quê? Das receitas e despesas. Tudo que entra e tudo que sai. Então, nós estamos falando aqui de um valor total de receitas e de despesas. E aí nós temos aqui o fluxo de caixa direto. Esse tipo de fluxo de caixa registra os recebimentos e pagamentos das atividades operacionais sem realizar qualquer desconto. Os recebimentos e pagamentos são organizados em classes de acordo com sua natureza contábil. A vantagem é permitir que as informações de caixa fiquem disponíveis diariamente. Então, também é um outro modelo nesse fluxo de caixa. Ele registra aqui então os pagamentos e recebimentos dessas atividades operacionais. E aqui a gente vê os valores, né, dos valores brutos, valor de entrada, valor de saída, sem os descontos que são feitos ali no dia a dia. Só para questão de análise também. O fluxo de caixa indireto. Esse tipo de fluxo não se baseia exatamente na análise dos fluxos de caixa, mas nos lucros e prejuízos. Então, esse fluxo de caixa indireto, ele vai analisar, né, na verdade, os lucros e prejuízos. A gente está, aqui no caso, a gente fez uma descentralização dos fluxos de caixas. Nós temos um fluxo comum e dentro desse fluxo nós fizemos uma descentralização para a gente entender, né, cada parte ali de forma descentralizada. E aí a gente pode estar fazendo, né, isso aqui para a gente poder fazer algumas análises mais rápida e direta. É lógico que o aconselhável, né, no caso eu aconselharia que essa análise fosse feita não só, né, dessas partes, né, do fluxo direto, indireto, projetado, não, mas de uma análise completa para saber se realmente tem condição de fazer um investimento novo ou não. Então sempre é muito importante a gente saber que tem essas análises separadamente, né, se a gente quiser fazer. Mais importante é analisar todo o fluxo para a gente entender melhor o que está acontecendo na empresa. Aí nós temos o fluxo de caixa projetado. Com o fluxo de caixa projetado é possível planejar as próximas iniciativas com base nos resultados obtidos no passado. Então, o que é preciso fazer nesse modelo é analisar os dados, né, do presente, fazendo uma média e projetá-los para o futuro. Então, essa caixa projetado, vocês lembram daquele caixa que a gente montou? Lá nós tínhamos a projeção e nós tínhamos o executado. Então, aquilo ali é o fluxo de caixa projetado. Nós fazemos uma projeção para o dia e depois a gente vê se executou ou não aquela projeção. Então, esse seria o fluxo de caixa projetado, é um dos mais utilizados. Alguma dúvida até aqui? Ótimo. Todos vocês fizeram a atividade de sexta-feira? Ótimo. Fluxo de caixa livre. Esse tipo mede a capacidade que um negócio tem de gerar capital em curto, médio e longo prazo. Para isso, ele indica um saldo da comparação com o fluxo de caixa operacional. Para fazer, é preciso recorrer, né, aos dois relatórios. Um que projeta os resultados pelo período de 60 e 90 dias e outro que apresenta estimativa para um prazo de 2 a 5 anos.
Então, quando a gente fala desse fluxo de caixa livre, nós estamos falando de comparações entre o fluxo de caixa anterior, né, e o fluxo de caixa que está sendo executado e o fluxo de caixa futuro. Então a gente vai projetar alguns resultados aí para os próximos 60, 90, para o próximo ano, se a gente quiser, né, para os próximos 3 anos. Toda empresa, né, essas empresas maiores, ela tem a parte orçamentária. Então, quando a gente fala da parte orçamentária, ela já tem uma parte de orçamentos projetados para o futuro, para o próximo ano, né, para os próximos 5 anos. E aí entra também lá na visão da empresa, nos objetivos da empresa, na visão da empresa. E eles falam, não, o nosso projeto é daqui 25 anos atingir tal patamar, ou daqui 3 anos ser a melhor empresa no estado, a empresa que mais vende no mundo. Então, sempre a gente fala que a gente pode projetar resultados futuros, né, e trabalhar por esses resultados. Podemos alcançar resultados melhores do que os projetados. E podemos também não alcançar esses resultados caso aconteça algum imprevisto. Né? Não adianta eu falar para vocês, não, todo negócio é 100%, né? Todo negócio é 100% de lucro, pode entrar que vai dar tudo certo. Não, não existe nenhum tipo de negócio que não possa passar por crises, né, ao longo aí de sua vida. Qualquer empresa, qualquer tipo de negócio tem riscos. Não adianta dizer para vocês que não tem. Então, tudo tem um risco. Se você pode ganhar muito dinheiro e ficar milionário, e você pode também simplesmente, né, deixar de existir em algumas horas. Então, toda empresa tem um risco, mas a gente pode sim fazer essas projeções para o futuro e trabalhar por elas. Porque se a gente não fizer, a gente não tem um norte, a gente não tem uma direção. Mas a partir do momento que nós projetamos, a partir do momento que nós traçamos algumas metas, que nós fazemos algumas projeções, nós começamos a trabalhar por elas. Então tudo na vida tem que ter meta. Tudo na vida tem que ter um sonho, tem que ter esperança em alguma coisa. Porque se a gente não tem uma esperança em fazer alguma coisa, em construir alguma coisa, nós estamos trabalhando para quê? Né? Então a gente precisa sonhar com alguma coisa, a gente precisa desejar alguma coisa e trabalhar por esse sonho, trabalhar para que esse sonho seja realizado. Então na empresa não é diferente, alguém sonhou com aquele negócio, alguém desejou ver aquele negócio alavancando. Um dia alguém olhou lá e disse assim, a JBS vai ser o maior frigorífico do Brasil. Alguém lá atrás olhou e desejou e almejou e começou esse negócio, dizendo assim, não, a JBS vai ser o maior frigorífico do Brasil, vai ser um dos que entre os maiores do mundo. Né? Alguém lá atrás olhou para a Perdigão e disse assim, a Perdigão vai ser uma empresa muito grande, uma das maiores do Brasil. A Perdigão vai exportar produtos para várias partes do mundo. Alguém lá atrás sonhou com isso. E hoje ela é uma das maiores aí do Brasil e exporta produtos, né, para muitos lugares do mundo. Então, alguém sonhou isso, alguém projetou e outros executaram. Talvez quem sonhou já nem existe mais, mas o sonho permaneceu lá, o desejo permaneceu lá. E aí as pessoas deram continuidade naquele negócio. E hoje, né, é uma empresa das maiores do Brasil e está entre aí uma das grandes empresas aí, entre uma das maiores aí do mundo. Então, bem considerada, conceituada no mundo inteiro. Então a gente precisa fazer planos, a gente precisa projetar. Eu vou ter minha casa própria daqui 20 anos. É muito tempo? Mas se você não fizer planos e não trabalhar por esses planos, daqui 20 anos você não vai ter sua casa. Eu estava olhando aí uma reportagem agora há pouco, estava ali tranquilo, aí vendo uma reportagem, que o moço ele tinha um sonho, e aí ele começou a juntar moeda de R$1. Ele juntou moeda, parece que foi 22 anos, moeda de R$1.
Ele conseguiu juntar parece que 112 mil, 115 mil, uma coisa assim. Não me recordo o valor não, mas passou de 100 mil reais de moedas. Todas as moedas de R$ 1. Então ele conseguiu realizar o sonho dele através daquelas moedas. Então foram muitos anos, 20 anos, mais de 20 anos? Sim, mas ele conseguiu realizar o sonho dele unicamente juntando moeda de R$ 1 e colocando ali dentro de um tambor. Então, ele tinha um tambor de 50 litros cheio de moeda. Todas moedas de R$ 1. Então, assim, sonhos, você precisa sonhar, você precisa acreditar nos seus sonhos. Você precisa trabalhar por eles. Né? Isso a gente fala de projetar. Você vai fazer uma projeção de vida. Quando é que você quer realizar o sonho de ter um carro para você andar, de ter uma moto, de fazer uma faculdade? Então são sonhos que você deseja, mas você precisa trabalhar para realizar esses sonhos. Se você cruzar os braços e dizer assim, não, vou realizar tudo na minha vida aqui de braço cruzado, de perna para cima, tranquilo, sem preocupar, sem correr atrás, nada vai acontecer. Vai passar 30 anos e você vai ser a mesma pessoa. Mas se você falar, não, eu quero, eu desejo, vou fazer, vou correr atrás, vou trabalhar, vou lutar, vou investir, vou segurar, vou sangrar, mas vou conseguir realizar o meu sonho. Você vai conseguir. Não existe sonho impossível. Existe pessoas, né, com falta de coragem para sonhar, para trabalhar em prol de seus sonhos. Bom, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Não? Tranquilo? Até agora tá tranquilo, professor. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje, aula de número 8. Faltam apenas 2 aulas para terminar esse módulo e mais 10 aulas no outro, ou seja, já estamos praticamente concluindo o curso. Dia 16 a gente encerra, é a nossa última aula. Então, pessoal, vamos ficar firmes aí. Né? Vamos ficar firmes, nós vamos falar sobre capital de giro no próximo módulo. É um tema muito bom também, vocês vão gostar muito. Eu quero agradecer vocês pela participação na aula de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui novamente para falar um pouco mais sobre fluxo de caixa. Um forte abraço, tenham uma excelente noite, fiquem todos com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lara.